Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa Franquias em Foco, um programa que fala de oportunidades de negócio no mundo do franchise. Participe ao vivo aqui do nosso programa, mandando perguntas aqui embaixo da tela ou mande um e-mail para produção@franquiasemfoco.com.br e não deixe de conferir todo o nosso acervo no nosso portal, o www.franquiasemfoco.com.br. Lá você pode encontrar vídeos, testes de perfis, e-books e várias informações para você que busca uma oportunidade de negócio no franchise. E hoje nós vamos falar sobre tendências no mundo do franchise, nós vamos falar sobre oportunidades de negócio, a gente vai entender que o interior está expandindo muito na área de franchise. E eu tenho a honra de receber aqui ao meu lado, nesse primeiro bloco, para bater um papo sobre franchise, o Lucas Nascimento, ele que é da Companhia de Franchise. Tudo bem, Lucas? Tudo jóia, Zé Paulo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite nessa manhã chuvosa aqui em São Paulo, um trânsito danado. E a gente está aqui batendo papo com você que está aí, né? Em todo o mundo aí nos prestigiando. Para você conhecer um pouquinho mais o Lucas, ele é sócio proprietário, sócio diretor da Companhia de Franchise. Ele está lá na direção da área financeira da empresa. Bom, para começar esse bate-papo, Lucas, eu queria que você falasse um pouquinho da tua história. Quer dizer, você está à frente da direção da área financeira da consultoria. Quer dizer, e como é que começou a tua história? Você a primeira atividade profissional que você exerceu foi no franchise? Não, fala um pouquinho da tua trajetória. Legal. Minha trajetória, ela segue a do meu pai. Eu acompanhei ele. Ele sempre foi um executivo de grandes empresas. O nome dele é Marcos Nascimento, é sócio também na Companhia de Franchise, é nosso diretor-presidente. Então, eu e meu irmão, somos sócios também dele, seguimos a trilha dele de empreendedorismo. Ele, como consultor de empresas, enxergou o franchise como uma ótima ferramenta de promover o crescimento de empresas e da própria vida profissional dele. E se dedicou a hoje vai completar 13 anos de mercado nesse segmento, um segmento que nos deu tudo que a gente tem hoje, podemos dizer isso. Com ótimos clientes, com desenvolvimento de trabalhos extraordinários. E eu posso te dizer que eu nunca fui funcionário até agora de ninguém, eu fui sempre um empreendedor desde logo cedo. E eu tenho isso na veia da família. A gente desempenhou esse papel, me formei em economia pela faculdade de BMEC e desde então passei a fazer parte do quadro de sócio da Companhia de Franchise. E estamos aí no mercado todo esse tempo, 13 anos de mercado já. Muito bom, Lucas. A gente estava batendo um papinho aqui nos bastidores antes de começar o programa sobre os números do franchise, o panorama do franchise. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós, quer dizer, a história do franchise, o que vem acontecendo com o franchise nos últimos 10 anos, os números, como é que você tem visto tudo isso? Olha, o franchise ele tem crescido há mais de 10 anos, pelo menos de 3 a 4 vezes mais que o PIB brasileiro. Se você tem ideia, o ano passado o PIB brasileiro cresceu 0,9 e o franchise cresceu 16,2. É um número muito expressivo, chega a ser 16 vezes maior que o PIB brasileiro. Então, até nos momentos de crise, por exemplo, agora que a gente vivenciou muito a queda dos juros da taxa Selic. Um investidor que tem, por exemplo, um dinheiro aplicado, que tinha há 3, 4 anos atrás um investimento aplicado na poupança, ele tinha, por exemplo, uma rentabilidade de 0,8 numa poupança, R$1 milhão aplicado, ele ganhava R$8.000 na poupança, sem fazer muito esforço. Hoje, uma pessoa que tem os mesmos 1 milhão aplicado na poupança, ele tem um rendimento de 0,4, 0,45, é muito pouco para a renda que esse cara perdeu. Então, muita gente continua empreendendo, por quê? Porque é um caminho sem volta. O Brasil vai vivenciar cada vez mais. Teve um pouquinho de oscilação para cima agora do juro? Teve, mas a tendência é o juro continuar caindo no longo prazo. Esse pessoal vai ter que continuar empreendendo para, se quiser ter boas rendas no futuro. Só a atividade produtiva é que traz essa renda. E o franchise é a melhor forma de se empreender da forma correta. Agora, Lucas, claro, as franqueadoras sempre anunciam oportunidades de negócio, cada franqueadora naturalmente fala do seu segmento, das possibilidades e tal. Para quem está nos assistindo e quer ter um negócio próprio e ver na franquia essa oportunidade, como que identifica qual segmento de mercado ou se realmente é aquela oportunidade grande que as franqueadoras dizem? Primeiro, a pessoa tem que ter a vocação.
fundamental. Por exemplo, trabalhar com alimentação é vocacional. Imagina você trabalhando numa praça de alimentação de um shopping center, que o turno, a operação trabalha de segunda a domingo, das 10 da manhã até as 10 da noite. Sendo que você tem os períodos de preparação antes de iniciar a operação, você tem que fazer compras. Então, uma operação como essa, o trabalho começa, de repente, no SEASA, às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, e se estende após as 10 com a limpeza da operação, para o próximo turno pegar essa operação limpa e higienizada e pronta para trabalhar. Então, é vocacional, o cara ele tem que ter essa vocação, essa dedicação. Mesmo os finais de semana são os momentos de pico de consumo dos shoppings e das praças de alimentação, consequentemente. Então, eu digo, trabalhar com alimentação é uma coisa, ele tem que ter prazer, a pessoa tem que se identificar com a atividade. Primeiro item para escolher um segmento. Vai trabalhar com o setor de serviços, a pessoa tem que ter vocação de prestar o serviço. Muita gente às vezes chega e procura a companhia de franchising para tentar, de repente, falar: olha, eu estou precisando sair do mercado, eu estou muito cansado, estou precisando diminuir o ritmo. Esse não é o perfil de franqueado. Não é o perfil. Busca. Tem que ser uma pessoa realmente interessada. Primeiro, escolher o segmento. Olha, eu me enxergo trabalhando no segmento de moda. Ok, trabalha com moda, legal. É um caminho. Aí você entra no site da ABF, no site da companhia de franchise, tem lá as opções de investimento por segmento. E aí você inicia um estudo mais aprofundado. É importante analisar o plano de negócio da franquia, circular de oferta de franquia, contrato de franquia, tudo isso para ter um embasamento. E depois disso tudo ainda, ter reuniões com os franqueadores, consultar franqueados, medir o nível de satisfação da rede, tudo isso para tomar uma decisão mais assertiva na marca específica que escolher. Agora, muito bom, Lucas, muito boa explicação. Assista nosso programa, muitos executivos, pessoas que têm atividades independentes e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho da diferença entre ser um executivo e ser um franqueado. Olha, de certa forma, o executivo ele tem algumas limitações. Isso ao mesmo tempo que você tem um pouco menos responsabilidade, você até tem uma determinada responsabilidade, dependendo do cargo que assume, mas as responsabilidades de um executivo, em comparação com um franqueado, são menores. O franqueado, ele é como se fosse eu faço sempre uma analogia com o futebol. Ele tem que bater escanteio, cabecear, defender, bater o pênalti. Ele tem que ser multitarefa. Ele não pode se atentar apenas a uma área. Ele tem que passar por todas as áreas e para poder saber cobrar desse franqueado, desse funcionário, da sua equipe. O executivo, de repente, ele é mais específico. E deu 18 horas, dependendo do executivo, do gerente, das 8 às 18 ele cumpre aquela carga horária, vai para casa e acabou. O franqueado não. O franqueado, normalmente, ele empregou recursos próprios, dinheiro próprio dele. Então, a carga de trabalho do franqueado tende a ser até superior do executivo. Por quê? Porque é dinheiro dele, ele tem que fazer aquele dinheiro retornar. Ele empregou aquele recurso, ele tem que retornar em 18, 24, até 36 meses aquele mesmo recurso empregado por ele. Agora, Lucas, a gente sabe que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas a gente recebe muitos e-mails de pessoas, executivos, investidores, que querem ter uma franquia e colocar a esposa para estar na operação, ou um parente, ou um gerente, ou um amigo. Quer dizer, a gente sabe que cada caso é um caso. Sim. Mas é recomendável esse tipo de coisa ou não? Depende do caso, é analisado caso a caso. Por exemplo, se a esposa tem uma boa formação, uma formação que permita ela estar à frente do negócio, excelente. O filho é preponderante, que tenha a questão da formação, ou pelo menos a predisposição a ser formado na área. Não pode, pelo menos, ele achar que ele está resolvendo um problema ao colocar a esposa à frente do negócio, porque a esposa liga para ele, fica usando muito cartão de crédito, dá um problema financeiro para ele achar que mudando a ocupação, arrumando uma ocupação para a esposa, ele vai achar que ele vai solucionar esse problema do dia a dia dela. Ela teria que ter, de repente, a formação correta, um caminho bem delineado, definido junto com ele. Muito bom. Pessoal, para você que está nos acompanhando aqui, eu estou batendo um papo com o Lucas Nascimento, ele que é diretor da companhia de franchise,
E o bate-papo aqui é sobre consultoria, sobre franquias. Nesse primeiro bloco a gente está focando muito a questão do franqueado, algumas ideias sobre ser franqueado, escolher o negócio certo. E no segundo bloco a gente vai abranger um pouquinho mais, falar sobre mercado de uma maneira geral. Bom, eu estou com algumas perguntas aqui, as perguntas que vou dar uma resumida aqui, o pessoal, o Júnior Santos São Paulo, a Gabriela Nascimento sempre acompanhando a gente, é a seguinte: franquia é uma coisa para quem tem perfil de gestor ou empreendedor? Porque franquia tem padrões de trabalho e tal, não se pode mexer em muita coisa, né? O empreendedor é inquieto, ele gosta de fazer testes e tal. Quer dizer, franquia é uma coisa mais para quem tem perfil gestor ou empreendedor? Olha, eu falo, o ideal é um bom gestor, mas lógico, com características empreendedoras. Ele tem que saber que ele vai ter que seguir regras do franqueador. E às vezes, dependendo do perfil da pessoa, se ela acha que ela não vai conseguir seguir aquela regra do franqueador, é melhor que nem opte nesse caminho de franquia. Por quê? Eu tenho um contrato lá estabelecido. Inclusive a lei do franchise é muito boa para ambas as partes. Ela coloca um marco regulatório, vamos dizer assim, que coloca a relação no pé de igualdade. Então, o franqueador tem suas obrigações para com o franqueado e o franqueado tem suas obrigações para com o franqueador. Você imagina um franqueado, que você tem lá um cardápio determinado pela franquia para ser cumprido e ser servido dentro da unidade. E o franqueado não quer cumprir ou quer inovar. Ele até pode querer inovar, mas desde que com a ciência da franqueador e com a autorização. Se ele não está sujeito a passar por esse tipo de aprovação, é melhor que nem vire um franqueado. Ele vai se frustrar e vai colher um problema para ele, porque as regras de um contrato de franquia podem virar puni-lo. Entendi. Estou com uma pergunta aqui de uma pessoa de São Paulo que não menciona. Ele diz que é franqueado de uma rede e faz o que a franqueadora diz e não tem resultado. Aí é que está. Aí, o que a gente pode falar para essa o problema pessoa? está no negócio. O ponto comercial também pode estar falhando, porque a escolha do ponto comercial é muito importante. Eu costumo dizer que pelo menos 33% do sucesso do negócio é um tripé. É o sucesso do negócio, é o ponto, é o franqueado e a franqueadora. Então, uma dessas partes do tripé deve estar falhando. Ou a franqueadora, ou o próprio franqueado, que às vezes é difícil a gente enxergar os nossos próprios erros, ou o próprio ponto. O ponto foi mal escolhido. Vamos falar um pouquinho de mercados hoje. Quais são os mercados mais procurados aí para franquias? Olha, a gente tem visto uma tendência muito grande. Com o mercado de São Paulo hoje saturado, ele tem várias opções, é um grande centro mundial a cidade de São Paulo. A gente percebe e os custos também. E ponto, até está faltando ponto, não está? Falta ponto, inclusive há uma tendência do pessoal ir para os supermercados, galerias de supermercados. O que está acontecendo? Hoje, os custos de supermercado, de locação em um ponto comercial de supermercado, é 45% menos do que um ponto de um shopping center. Os shoppings, houve um inflacionamento dos custos do shopping center e como estratégia algumas franqueadoras estão se utilizando dos pontos de supermercados, onde já tem uma estrutura instalada, o varejista já tem aquele ponto como fonte de faturamento e agrega uma atividade marginal, que seria as franquias, que dá uma outra fonte de renda para essas redes varejistas em espaços ociosos. Isso tem funcionado muito bem para grandes redes de franquias, questão de serviços, de alimentação rápida. Você pode, por exemplo, lava rápido, o pessoal deixa o carro lavando no supermercado, enquanto faz uma compra de 1h30, 2 horas no supermercado, na hora que sai, pega a roupa lavada também, lotéricas. Então isso tem virado um centro de serviços, centro de serviços e centro de alimentação rápida, os grandes redes varejistas de supermercado. Então isso é uma das tendências, além da interiorização do franchise. Por quê? Hoje, toda cidade de 100 a 200 mil habitantes do Brasil provavelmente, se já não recebeu, há 1, 2 anos atrás, está recebendo o seu primeiro shopping center. A gente vê toda a segunda, terceira cidade do interior do centro-oeste, das regiões norte e nordeste, então uma economia muito forte, até o interior de São Paulo, que é o segundo PIB da América Latina, se você
separar a cidade de São Paulo e somar todo o interior de São Paulo, é o segundo PIB da América Latina. Então, a gente tem uma força econômica muito forte nessas cidades, um consumo reprimido, e o pessoal de administração de shopping center captou isso muito bem e está levando o shopping center para esses centros de consumo interioranos. Muito bom. A gente está chegando no finalzinho do primeiro bloco. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que tem que ser o processo para a escolha de uma franquia. A gente já falou de vocação, que é um ponto bastante importante, falou de toda aquela parte circular de oferta, analisar e tal. Existe alguma outra dica que você dá para quem está nos assistindo? Existe um passo a passo que a pessoa possa fazer para ter o mínimo de erro possível na escolha de uma franquia? Olha, é aquilo que eu falo, o importante é consultar outros franqueados também, medir o grau de satisfação da rede, isso é fundamental. Então, você está estudando uma franquia, liga para um franqueado, liga para dois, para o terceiro franqueado, meça o nível de satisfação, veja se o franqueador, aquilo tudo que está prometido em circulares de oferta de franquia, no próprio contrato, no folder, que é muito bonito, na hora da apresentação, se aquilo tudo está sendo cumprido na hora do vamos ver. Quer dizer, e de preferência que não ligue para aqueles que estão na circular de oferta. Pegue um outro aleatório, né? Aliás, o recomendado, assim, a prática é que todo franqueador coloque a relação completa da rede. Completa. Se estiver faltando, ele está descumprindo a lei, uma lei específica que diz que todo candidato tem que estar ali. Então, se ele já não colocar um franqueado determinado, ele já está falhando com a lei. Então, tem problema, sinal de alerta, de repente não é o caminho seguir essa franquia. Uma coisa importante também que o franqueado tem que analisar e tomar muito cuidado, existem modismos. Então, fuja um pouco disso. Existe o efeito manada. Todo mundo toma uma decisão e todo mundo vai atrás. Eu vejo alguns anos que a gente participa já da feira da BF, vai para o 7º ano consecutivo, foi agora em junho, no meio de junho, feira que foi uma frequência fantástica, foi a maior feira do mundo, passou a feira da França desde o ano passado, a feira de franquia de São Paulo, e o pessoal, alguns anos atrás, teve aquela febre do frozen, iogurte. Chegou um determinado momento que tinha 30, 40 marcas de frozen iogurte dentro da feira. Esse mercado praticamente ficou na mão de 3, 4 marcas, ele foi todo consolidado. Você imagina a quantidade de pessoas que montavam dentro de um shopping pontos de frozen iogurte um do lado do outro. Isso foi saturando esse mercado. Então, eu apelo para essa questão também, o pessoal evitar o efeito manada, todo mundo tomar a decisão para o mesmo lado. É difícil. E os modismos, né? Porque o modismo passa, e ver se realmente há a real necessidade de consumo da pessoa. Passa e leva um rastro, às vezes, de destruição e um rastro de problemas, né? Com certeza, com certeza. Legal. Lucas, a gente está chegando no finalzinho do primeiro bloco, e você que está nos acompanhando aqui, fica ligado que a gente volta daqui a pouquinho no segundo bloco, falando um pouco mais sobre franchising no Brasil. Até daqui a pouquinho.